Fala aí galera, beleza? Comigo tá, não sei vocês. Sejam bem-vindos ao quinto vídeo do Recanto Leitor. Bom, esse aqui é o quinto episódio do Recanto Leitor. O episódio de hoje é a continuação das 7 magias, quer dizer, a continuação no passado. Bom, esse texto aqui é o texto Como Tudo Começou, parte 1. Que, resumidamente, o título já explica. Explica a história do John e do Marcus, que eram cientistas que criaram as 7 magias. No início, há 20 anos atrás 20 anos antes da primeira história. Então é a parte 1 porque o texto ficou um pouco longo para fazer um vídeo e também para ficar um pouco melhor a produção da parte 2. A parte 2 provavelmente vai ser o episódio 6, vai ficar meio chato, né? Ter dois episódios seguidos e as 7 magias. Mas no sétimo episódio vamos tentar inovar, fazer uma coisa nova. Eu tava pensando em ampliar isso. Isso é um ganho mesmo. Isso é um ganho que minha consciência vem ganhando com isso. Eu tô pensando muito em fazer pro episódio 7, talvez uma creepypasta. Um conteúdo novo, pra ser o recanto dos leitores. Recanto. Recanto do leitor, dos leitores. Eu quero talvez fazer uma creepypasta, alguma coisa assim. Bom. Eu vou testar, eu vou tentar alguma coisa, eu vou tentar conhecer um conteúdo novo pro sétimo episódio. Sexto episódio eu acabei enrolando um pouco pra produzir, mas bom, vamos lá. Como tudo começou, parte 1. Marcus e John criaram as 7 pedras conhecidas como 7 magias. Marcus era o cientista que criou o projeto e John foi o mago que ajudou a criar as 7 pedras. Tudo começa por causa dos pais de Marcus. Eles eram um casal de cientistas que criava e tentava provar várias teorias que não tinham muito sentido. Algumas dessas teorias eram descartadas, mesmo que elas poderiam ser reais, elas eram muito surpreendentes e a tecnologia humana não conseguiria aproveitar dos frutos dessas teorias. Os pais de Marcus tinham um próprio laboratório em um quarto da casa onde eles moravam. Quando Marcus fez 8 anos, seu pai decidiu dar um laboratório de presente para ele. O laboratório foi feito em um quarto que era um antigo armazém da casa. Ainda existiam algumas coisas lá, mas Marcus não se importou e deixou-las lá. Uma dessas coisas que foram deixadas no laboratório de Marcus era uma estante onde estavam algumas das teorias que os pais de Marcus tinham desistido. Depois de alguns dias ocupando o laboratório, Marcus ficou curioso para descobrir o que tinha naquela estante. Então ele perguntou à sua mãe o que havia ali. A mãe de Marcus disse que eram coisas sem muita importância. Também disse que, se ele quisesse ler um pouco os papéis que estavam lá guardados, ele poderia ler. Ela terminou dizendo que eram teorias descartadas, porque os humanos não poderiam tirar frutos dessas teorias com a tecnologia atual. Quando a conversa terminou, ela voltou ao laboratório do casal. Marcus voltou ao seu laboratório e começou a ler algumas teorias que estavam guardadas ali. Uma das teorias chamou a atenção dele. A teoria se chamava energia planetária. A teoria falava que em um ponto da Lua existia um ponto de energia que poderia suprir a necessidade do planeta de energia elétrica. A teoria tinha sido descartada porque a tecnologia humana não era poderosa o suficiente para absorver a energia para algum sistema de armazenamento, e porque nenhum material do planeta Terra poderia suportar a carga de energia que o ponto poderia emitir. Marcus gostou dessa teoria e começou a ler mais sobre ela. Nos arquivos dizia que a energia daquele ponto era representada por 7 forças diferentes: o vento, fogo, energia elétrica, água, gravidade, velocidade e força. A teoria afirmava que aquele ponto de energia tinha sido criado com o Big Bang. Quando a explosão aconteceu, o ponto de energia foi deixado para trás. Era um enorme poder que a tecnologia humana não poderia utilizar. Marcus ficou interessado na teoria mesmo sabendo que ele não conseguiria fazer algo sozinho. Passou-se algum tempo e foi anunciada uma feira de ciências da faculdade que Marcus fazia. A faculdade era de astronomia. Marcus decidiu participar. Ele pediu permissão aos pais para apresentar o projeto de energia planetária. Os pais permitiram, sabendo que o filho faria um bom trabalho na feira de ciências. Marcus preparou para a apresentação, criou representações do ponto de energia, criou uma explicação própria para o funcionamento do projeto de energia planetária, mas deixando dito que não era possível com a tecnologia atual. John era filho de um casal de magos que ajudavam as pessoas com seus problemas. John era um garoto que adorava ciências. Mas os pais não apoiavam a ideia do John se envolver com a ciência, porque a ideologia deles não permitia uma grande proximidade com a ciência. John ouviu falar sobre a feira de ciências que haveria na faculdade de Marcus, mas sabia que nem se ajoelhando e implorando seus pais deixariam ele ir no evento. Então John decidiu dar a desculpa que ele iria na casa de um amigo para conseguir ir na feira de ciências. Quando o dia do evento chegou, Marcus organizou as suas coisas e foi se apresentar.
e John foi escondido ver as apresentações da feira. Em um momento, John viu Marcus apresentando sua teoria, falando que ela era interessante, mas que não era possível torná-la útil aos humanos. John conhecia uma magia que poderia contornar o plano de Marcus, então ele decidiu conversar com Marcus. Eles começaram a conversar e John disse que na magia existia um tipo de duto que ele poderia fazer a base de energia que poderia transportar essa energia. Marcus duvidou, mas achou interessante. Então John deu seu endereço a Marcus, mas disse para ele não falar em ciências muito alto na sua casa, porque seus pais não gostavam de ciências na sua casa. Depois da conversa terminar, John continuou olhando a feira e Marcus ficou pensando na possibilidade de tornar essa teoria útil. Quando a feira de ciências acabou, Marcus chegou na sua casa. Ele foi para o seu laboratório para descobrir se era realmente possível transferir a energia do projeto para algum tipo de recipiente usando magia. Marcus procurou alguns de seus arquivos que citavam transferências de energia, mas não achou arquivos que falavam de transferência de energia usando magia. Os pais de Marcus acabaram deixando as estantes com as teorias que não poderiam ser cumpridas no laboratório de Marcus. Marcus ficou curioso e começou a procurar algum arquivo que falava sobre magia nos papéis deixados no seu laboratório, mas ele acabou não achando nada referente à magia. Somente achou alguns arquivos referentes à transferência de energia, mas esses arquivos não eram úteis, pois a transferência de energia que era apresentada ali era da tecnologia humana, e essa tecnologia não era potente o suficiente para transferir a energia que Marcus gostaria de manipular. E por algum motivo esses arquivos ainda estavam ali. Então Marcus parou de mexer com esses arquivos. Marcus decidiu falar com seus pais sobre o acontecido na feira. O assunto foi citado no jantar. Os pais de Marcus falaram que nenhum dos projetos que eles tinham feito sobre transferência de energia era capaz de manipular a energia desse projeto. Mas também falaram que a magia era muito poderosa e que a magia poderia surtir algum efeito sobre essa energia. Mas eles se perguntaram se Marcus teria coragem de tornar o projeto real. E perguntaram a ele se ele iria à Lua para ter contato com essa energia. Marcus respondeu que iria se fosse necessário e disse que convenceria o mago a ir junto. Os pais de Marcus falaram a ele que não era tão fácil levar alguém à Lua. Eles disseram que não seria fácil convencer os parentes de seu companheiro a deixar ele ir à Lua sem 100% de garantia de sucesso. Mas Marcus disse que seu novo amigo tinha uma grande vontade de ajudá-lo no projeto. Os pais de Marcus largaram a responsabilidade do projeto nas mãos de Marcus e ele aceitou o desafio. Na manhã do dia seguinte, Marcus tomou café e saiu cedo de casa para ir visitar o seu amigo John. Ele pediu um táxi e chegou rapidamente na casa de John. Quando ele chegou lá, ele bateu na porta e a mãe de John atendeu. Marcus disse que tinha conhecido John na casa de um de seus amigos e complementou dizendo que John queria ensiná-lo um pouco sobre magia. A mãe de John não questionou e chamou seu filho. John entendeu o que Marcus quis dizer e percebeu que quem era ele mandou entrar. Os dois foram para o quarto de John e começaram a conversar. John selou seu quarto usando sua energia para que ninguém ouça o que eles realmente estavam conversando. Marcus disse que estava interessado na sua ajuda, afirmando que era a única maneira que ele conhecia de absorver e controlar aquela energia que estava na Lua. John disse que pensou no assunto e disse que ele também estava interessado na proposta de ir à Lua para manipular e usar essa energia. Ele falou que tinha pensado em várias maneiras de controlar aquela energia e afirmou que ele chegou em uma resposta. A magia que ele usaria seria uma magia que pode manipular a energia que os humanos já utilizam. O nome dessa magia era Manipulação Suprema. Marcus achou interessante essa magia, mas questionou a sua eficácia. Então John disse que sem muito esforço ele poderia manipular toda a energia que uma usina hidrelétrica gera em um dia, e também afirmou que ele poderia transportá-la para todos os usuários ao mesmo tempo. Eles continuaram a conversa e esclareceram as dúvidas que ambos tinham. Depois de algumas horas conversando, a mãe de John convidou-os para o almoço. Marcus aceitou e disse que não tinha percebido que ele tinha ficado tanto tempo ali. A mãe de John pediu qual era a magia que eles tinham treinado. E Marcus gaguejou tentando inventar algum nome. E rapidamente John disse que a magia que eles tinham treinado era sobre o vento. E falou que Marcus tinha aprendido a teoria sobre a manipulação do vento. Ele tinha falado isso para fazer com que seus pais não questionem Marcus sobre como se manipulava o vento, porque ele não tinha falado nada sobre isso. Depois do almoço, Marcus pediu o número de telefone de John e anunciou que ele iria para casa para treinar um pouco mais e fazer outras tarefas que ele tinha. John acompanhou ele até a saída e disse para Marcus que era para ele ligar somente à noite, para que os pais não desconfiem de nada. Então Marcus se despediu e disse que ele pesquisaria um pouco mais sobre o assunto e disse que algum dia ele deveria provar se essa magia era verdade. Marcus pediu um táxi e voltou para casa. Quando Marcus chegou em casa, ele foi para o seu laboratório para pensar sobre o assunto que ele e seu amigo tinham conversado. Ele começou a analisar os fatos que John tinha apresentado e se questionou se isso poderia ser verdade.
Verdade. Ele foi ao laboratório de seus pais para conversar. Ele apresentou os fatos aos seus pais e eles disseram que era realmente impressionante o que John poderia fazer. Eles acharam que esses fatos eram um pouco sensacionalistas. Pediram para Marcus tirar a prova e ver se isso era realmente verdade. Se John poderia manipular mesmo tanta energia, ele poderia ajudar Marcus a cumprir esse projeto. Depois de alguns dias pensando na hipótese de tornar a teoria da energia planetária real, Marcus decidiu fazer o que seus pais recomendaram. Ele ligou para John para conversar e foi direto ao ponto. Ele disse que queria que John demonstrasse seu poder. John disse que demonstraria seu poder sem problemas e disse para Marcus encontrá-lo na usina hidrelétrica da região, que ficava um pouco longe da cidade onde eles moravam. Mas Marcus não se portou com o fato de ter que ir para longe da cidade, porque ele estava obcecado pelo seu projeto. O encontro foi marcado para a tarde do outro dia. Marcus e John foram à usina e John chegou antes e ficou conversando com os organizadores da usina, porque eles eram seus amigos. John disse que ele queria mostrar seu poder a um amigo. Os organizadores da usina já conheciam o poder de John e eles permitiram a demonstração. Depois do fim da conversa entre eles, Marcus chegou e disse que queria ser um pouco rápido e queria ver logo a demonstração. John pediu para Marcus se acalmar e contou como ele conheceu os organizadores da usina. Ele disse que os organizadores eram amigos dos seus pais e disse também que existia uma magia que poderia manipular a energia gerada pela usina. Sendo assim, quando a usina tinha algum problema, com o transporte de energia, eles ajudavam a fazer com que a energia fosse distribuída normalmente. Marcus disse que, de acordo com o que John falava, o poder dele era muito absurdo. Mas também disse que nada provava que isso era 100% verdade. Então John disse que ele começaria sua demonstração. John pediu para os organizadores ativarem a distribuição de energia e disse que em 5 segundos, usando sua magia, ele faria a energia chegar na casa das pessoas. Marcus ficou surpreso, mas ainda duvidava da veracidade do que John dizia. John fez o que disse que iria fazer e pediu para ligarem para alguém que recebia energia e pedir se houve alguma coisa estranha na energia elétrica. Os organizadores ligaram para um usuário da sua energia que tinha sua casa a 500 km de distância da usina, e ele afirmou que a energia tinha parado por 5 segundos. Ele pediu o motivo da ligação e os organizadores falaram que ligaram somente para ter certeza que estava tudo certo. Inventaram uma desculpa dizendo que era um teste para ver se o sistema de reativação do local funcionava. Eles fizeram o mesmo procedimento com os usuários da energia da usina de vários pontos. Um ficava a 1.500 km e outro a 2.000 km. E sempre eles recebiam a mesma resposta. Eles diziam que a energia tinha parado por 5 segundos, então Marcus começou a acreditar em John, mas disse que queria ver o sistema de distribuição da usina para ter certeza que estava desligado, e realmente o sistema estava desligado. Marcus analisou e percebeu que que não tinha nenhum sistema ativado, e também viu que não existia um sistema de ligação da distribuição reserva. Depois da demonstração, Marcus e John foram juntos para casa e Marcus disse que agora acreditava que o projeto poderia ser real e afirmou que eles iriam prosseguir o projeto. Cada um foi para sua casa e eles continuaram trabalhando em cima do projeto. Bom, esse texto aqui foi como tudo começou. Como eu disse no começo, é a parte 1. É a parte 1, porque esse texto ele ficou muito longo para fazer em um vídeo. Então, como eu vou repetindo o que eu disse no começo do vídeo, vai ficar um pouco chato, porque eu vou fazer o episódio 6, a continuação. Não é uma continuação, é um novo texto, mas prosseguindo essa história. Vai ser um pouco chato 2 episódios seguidos de As 7 Magias, mas eu vou tentar fazer o 7º episódio diferente. Talvez eu faça algum outro conteúdo, talvez uma creepypasta, é que é o recanto do leitor, eu tenho que ir atrás de mais conteúdo. Então esse foi o vídeo. Valeu, falou e fui. Tchau, pessoal.